Estamos filmando novamente. Veja bem, antes da gente dar esse step aí, ou seja, esse time aí para a gente poder dar uma descansada um pouco, estava falando como que a gente pode calcular o trabalho de expansão de um processo irreversível. Num processo irreversível, num trabalho de expansão irreversível, é um trabalho onde nós temos um gás que está aprisionado, que possui uma pressão maior do que a pressão externa e que o gás, por ter uma pressão interna maior que a pressão externa, vai exercer uma força sobre o pistão, vai provocar uma alteração de volume e o pistão só vai parar quando a pressão interna se igualar à pressão externa. E se a pressão interna não se igualar, esse pistão, por exemplo, se nessa situação que eu estou mostrando aqui, se a pressão interna ainda não fosse igual à pressão externa, esse pistão ia sair do cilindro. Pois bem, na situação do processo reversível, aonde é a situação em que a pressão externa é igual à pressão do gás, a pressão interna, nós calculamos o trabalho de maneira diferente. Porque nesse processo, toda vez que o pistão sobe um pouquinho, toda vez que ele sobe um pouquinho, a pressão externa iguala a pressão interna. Mas o pistão sobe um pouquinho. Então, para ele sair... Sai, meu filho, daqui, meu filho. Para ele... Um minutinho. Para ele sair o pistão daqui e vir para cá, o pistão veio andando devagarzinho. Ele tinha uma alteração da pressão interna, a pressão externa aumentava um pouquinho. E aí o pistão subia e a pressão externa segurava o pistão. Aí a pressão interna aumentava um pouquinho, a pressão externa aumentava, mas o pistão subia mais um pouquinho. Até chegar onde nós chegamos aqui. Nessa situação, a pressão externa já não é mais constante. A pressão externa varia. Então você veja, o trabalho é igual à pressão. Desculpa, gente. O trabalho é igual a menos a pressão externa vezes a variação do volume. Só que a pressão externa não é constante. Mas temos a condição que a pressão externa é igual à pressão do gás. E a pressão do gás pode ser calculada pela lei dos gases ideais. PV é igual a nRT. Então, essa pressão aqui externa, ela pode ser substituída pela pressão do gás e desta expressão aqui, ó. Como que a gente consegue essa expressão? O menos já estava aqui, né? Que é o menos do menos P externo. Mas da onde veio esse nRT dividido pelo V? Daqui, ó. nRT. E este volume aqui passa do lado esquerdo, passa para o lado direito, dividindo. Então, a pressão vai ser igual a nRT dividido por V. Esta equação, do jeito que nós estamos aqui, ó, essa equação, ela precisa ser resolvida, porque veja bem, ó, tava trabalho é igual a menos pressão externa vezes variação do volume. Qualquer variação infinitesimal do volume, por que variação infinitesimal do volume? Porque qualquer variação da pressão interna, a pressão externa, vou repetir de novo, qualquer variação interna vai provocar uma variação externa para igualar a pressão interna. O volume altera... Oi. O Saulo está perguntando se essa questão que você estava explicando da figurinha do gás pode dizer que parece com uma seringa. Ele fala assim, Pode, é tipo, pode? Pode se pensar como se fosse uma seringa, mas que dentro da seringa está acontecendo uma reação química e está provocando uma alteração da pressão e está fazendo a seringa ir para fora. Vê se ele entendeu aí. Entendeu, Saulo? Entendeu sim, professor. Beleza. Ele entendeu. A expansão é fazer com que a seringa vá para fora. Aí veja bem o seguinte, qualquer variação aqui, qualquer variação infinitesimal do volume significa qualquer vez que a pressão interna aumenta, a pressão externa também aumenta. Só que, ainda que exista um equilíbrio de pressão, o volume vai aumentar.
Vai aumentar pouquinho, muito pouquinho, mas vai aumentar. Essa quantidade, essa variação pequenininha, a gente mede como? Pela derivada. Não é variação, porque variação, esse delta aqui, ó, ele é quando acontece diferenças de volume grande. Diferenças pequenas é derivada. Tem a derivada do volume, eu vou ter uma derivada do trabalho. Por isso que está aqui, ó, dW, dV. Isso aqui eu preciso integrar. Vocês não aprenderam ou estão aprendendo. Ou estão aprendendo ou vão aprender. O resultado dessa equação, para você integrar aqui, ó, integrar aqui, vai ser esta equação aqui. W é igual a menos RT ln do volume final dividido pelo volume inicial. Vocês vão ver na fisicoquímica isso. O que eu quero te dizer é o seguinte: você vai calcular um trabalho de expansão irreversível, tu tem que usar essa equação. Você vai usar um trabalho, desculpa, você vai fazer um cálculo de trabalho de uma expansão reversível, você vai usar esta equação. Tudo bem aí, gente? Sim. Por fim, vale a pena eu falar também de um trabalho de expansão livre. O que é um trabalho de expansão livre? Imagine que a reação química aconteceu aqui, dentro do pistão, aonde a pressão interna vai aumentar, o choque das moléculas sobre o pistão vai aumentar, vai provocar o deslocamento do pistão, que vai provocar esse aumento do volume. Esse aumento aqui. Bem, o que acontece se a pressão externa que exerce ou é exercida sobre esse pistão for igual a zero? Porque você pode ter a situação em que a pressão externa ela é igual a zero. Uma pressão externa ser igual a zero é uma pressão externa, é um sistema que está no vácuo. Não tem pressão, não tem atmosfera, pressão é zero. Ora, se não existe pressão sobre o pistão e existe uma pressão interna que é maior do que a pressão externa que é zero, o trabalho a ser executado aqui também vai ser zero, porque não tem atrito, não tem força contrária. Então nós definimos uma expansão livre quando a pressão externa é igual a zero. Se ela é igual a... Meu Deus, espera aí um pouquinho, que também não posso estar meio escrachado desse jeito, que tá horrível, né? Espera aí. Nós definimos uma expansão livre quando a pressão externa ela é definida como zero. E se a pressão externa é igual a zero, o trabalho vai ser zero. E aí não existe gasto ou investimento do sistema em energia para uma expansão livre. Então, temos três tipos de expansão. Uma expansão irreversível, aonde a pressão interna do gás é maior do que a pressão externa. Ele provoca o deslocamento do pistão até que a pressão interna se iguale à pressão externa e o pistão não volta. E um processo de expansão reversível, onde a pressão externa é constante, mas ela sempre se iguala à pressão interna. E toda vez que existe se iguala isso, a pressão interna aumenta um pouquinho e a pressão externa aumenta para igualar à pressão interna. Mas o pistão sobe um pouquinho e ele vai subindo. Se eu aplicar uma pressão externa ou aumentar muito a pressão externa, deixa eu voltar aqui. Se eu aplicar uma pressão aqui no pistão muito forte a ponto do pistão voltar ao ponto inicial, que é esse ponto aqui, ó, toda essa variação aqui, ó, de volume, ela se encerra. Tudo depende do sistema que é reversível. Aqui nós temos um processo de expansão. Mas se eu aumentar a pressão externa, eu tenho um processo de compressão, ele volta de novo ao estado inicial. E depois nós temos um processo de expansão livre, onde o trabalho é zero, porque a pressão externa é zero. Ops, não é que não. Cadê vocês aqui, meu Deus? Aqui. Tudo bem? Tudo entendido? Sim. Bem.
Diante disso que a gente já falou sobre a lei zero da termodinâmica, que está associado a que dois corpos separados por um terceiro corpo, se esses dois corpos possuem a mesma temperatura, é porque a temperatura dos três corpos são iguais, e aí tem o funcionamento do termômetro. Nós vimos classificações dos sistemas, vimos como é constituído o universo, vimos como você pode alterar a energia desse sistema por meio do calor, que é um processo de transferência de energia desorganizada. Vimos um processo de transferência de energia organizada, que é o trabalho mecânico. Nós então vamos definir a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela está associada ao seguinte, gente. Eu já disse isso algumas vezes na sala de aula. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, em termos da energia, a energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela apenas pode ser transferida ou transformada. Isso é importante porque é um conceito fundamental da termodinâmica. A energia do universo ela é sempre conservada. Desculpe o exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos. Nós saímos do pó e voltamos ao pó. Ou seja, nossa constituição em termos de matéria, em termos de energia, ou seja, ela inicia num determinado momento e volta ao estado inicial no mesmo momento em que a gente morre. Então, aí você, mas professor, e o que isso tem a ver com o que você está falando? Ué, a energia do universo ela é conservada. A energia que hoje eu carrego comigo, o dia que a gente for embora, toda a energia que está comigo, ela vai ser transformada e vai ser transferida para o universo. E o universo, eu já disse para vocês o que é o universo. Se a gente está falando de nós como seres humanos, aonde você ficar na sua morada eterna, lá é o seu sistema. Você é o sistema e tudo que está em torno de você é a vizinhança e você mais a vizinhança é o universo. Pois bem, se a energia do universo ela é conservada, como que você pode então alterar a energia de um sistema? A energia do universo não se altera, mas a de um sistema pode. Você pode diminuir a energia do sistema e aumentar a do universo. Ou você pode diminuir a do universo e aumentar a do sistema. Como que você pode alterar a energia interna de um sistema? Aqui que está a definição da primeira lei da termodinâmica. A energia de um sistema, ela pode ser alterada por meio de uma transferência por meio de uma transferência desorganizada, ou seja, por meio do calor, ou por meio do trabalho. A questão toda, moçada, é o seguinte: nós não conseguimos medir a energia absoluta de um sistema. Quando eu falo em energia absoluta, estou falando, eu não consigo medir U. Isso aqui é um U. Eu não consigo medir a energia absoluta que eu ou que você tem. Porque a energia absoluta de um sistema, ela depende da energia de todos os átomos, de todos os elétrons, dos componentes do núcleo, mas nós conseguimos medir a variação da energia interna. Isso a gente consegue. Não conseguimos medir o valor absoluto, mas a variação a gente consegue. E a variação a gente mede através do calor, da medida do calor e do trabalho. Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. Delta U é igual a Q mais W. Tudo bem aí? Sim. Beleza. Bem, se você tem um sistema que é adiabático, o que nós chamamos como sistema adiabático? Adiabático. Momento adiabático. Um sistema adiabático, ele é um sistema
que o calor, ou seja, é um processo em que não existe fluxo de calor. Então a quantidade de calor é igual a zero. Quando você tem um sistema adiabático, você não tem transferências de energia desorganizada. Ou seja, você não tem calor, o fluxo de energia na forma de calor. E aí a variação da energia interna vai ser na forma do que? Apenas de trabalho. Se você tiver uma situação em que o seu sistema executa um trabalho sobre a vizinhança, e aí está perdendo energia, e o W vai ser menor do que zero, ΔU, que é a variação da energia interna, vai ser menor do que zero. Porque ΔU é igual a W. Se W é menor do que zero, ΔU é menor do que zero. Se você tem um processo em que o sistema, a vizinhança exerce ou executa um trabalho sobre o sistema, aumentando a energia do sistema, o trabalho é maior do que zero. E aí o ΔU é maior do que zero. ΔU é maior do que zero. E aí o ΔU sendo maior do que zero, você vai ter um aumento da energia do seu sistema. Veja aqui o exemplo que a gente já trabalhou. Você tem aqui uma situação inicial, aqui do lado esquerdo, em que a pressão interna de um gás é maior do que a pressão externa que está sendo exercida aqui no pistão. Por causa disso, o gás faz uma força sobre o pistão e empurra o pistão para cima, até que a pressão interna seja igual à pressão externa. Veja, o trabalho é menor do que zero porque o gás está perdendo energia. E a variação da energia interna é menor do que zero porque o gás perdeu energia. Se a gente estivesse falando de uma compressão em que a pressão externa é maior do que a pressão interna exercida sob pressão, o pistão acaba sofrendo um deslocamento, o volume diminui. Percebe que aqui, olha, fazendo aqui a comparação entre um lado e o outro, o volume aqui do lado direito ele diminui, porque você tem uma compressão. É um caso em que a vizinhança exerce ou executa um trabalho sobre o sistema. O sistema aumenta de energia, então o trabalho é maior do que zero, o sistema aumenta de energia e o ΔU é maior do que zero. Compreendido isso, gente? Sim. Beleza. Continuemos. Uma questão que é importante a ser relatada é o seguinte: a energia interna é uma função de estado. Eu já relatei isso aí um pouquinho também em sala de aula, o que é uma função de estado. Uma função de estado é uma função que depende só do estado inicial e do estado final. Inicial e final do sistema. Ele independe da maneira pela qual o estado foi atingido. Isso é uma informação importante. No entanto, isso aí é da energia interna. No entanto, às vezes, tá, moçada, os professores de ensino médio, eles não escrevem a equação dessa maneira. Eles escrevem assim, ó, ΔU é igual a ΔQ mais ΔQ mais ΔW. Por que está errado essa escrita? Porque ΔQ e ΔW não existe, porque calor não é uma função de estado. Trabalho não é uma função de estado. Por que não... Novamente, função de estado é uma função que depende do estado inicial e final. Por que não depende do estado inicial e final, o calor e o trabalho? Porque o calor, a depender do caminho que você realiza, o que você escolhe para poder chegar a partir de um estado inicial a um parte final, o calor vai ser um ou vai ser outro. Se você pega uma mesa, pensa você aí, pega uma mesa da tua casa, uma mesa do jantar. Você primeiro define, ó, eu quero sair desse estado inicial, deste ponto inicial, e quero chegar naquele ponto final.
Se você fizer um zigue-zague, chegar no ponto final, ou se você for em linha reta, a energia que você vai gastar, seja na forma de trabalho ou seja na forma de calor por causa por causa da força de atrito, será ou serão diferentes. Se você fazer um zigue-zague, possivelmente a energia que será gasto, o trabalho que você vai executar será maior. Se for em linha reta, vai ser menor. Por isso que não pode ser delta. Então isso é uma questão, parece que é um detalhe, mas é uma questão importante de conceituação. Segunda coisa, as funções de estado podem também ser intensivas ou extensivas. Como eu disse para vocês, intensivas não depende da quantidade, e as extensivas depende da quantidade. Então, olha só, energia interna é um trem, ou seja, uma função de estado que depende da quantidade. Assim como massa, assim como volume, assim como resistência elétrica, são exemplos de energia, são exemplos de propriedades extensivas, dependem da quantidade. Eu tenho uma massa corpórea, vocês têm outra massa corpórea. Eu tenho uma energia interna, vocês têm outra energia interna. A energia interna é uma propriedade, então, que depende da quantidade. Resistência elétrica. Se você tem uma resistência no chuveiro, a sua que você tem hoje, se você aumentar o comprimento da resistência, seguramente a água na tua casa vai ficar mais quente. Seguramente também a conta de energia elétrica da sua casa vai ser maior também, porque depende da quantidade, depende do comprimento da resistência. Mas você tem propriedades que são intensivas, que não depende da quantidade, que não depende. Por exemplo, viscosidade. Se você pegar um pouquinho de água ou pegar um monte de água, a viscosidade vai ser a mesma. Se você pegar um pouquinho de água ou pegar um monte de água, a densidade da água vai ser a mesma. Se você pegar um pouquinho de água ou um monte de água, o ponto de fusão vai ser o mesmo. Ou o ponto de ebulição será o mesmo. Então percebe, existem propriedades que vão depender da quantidade, existem propriedades que não vão depender da quantidade. E calor e trabalho não são funções de estado. Fechado aí, moçada? Compreendido? Sim, professor. Ótimo. Então, olha só esse exercício simples aqui. Considere um gás contido em um pistão. A esse gás são fornecidos 10 kJ de calor. Então, olha, considere um gás contido em um pistão. Tá aqui, então, vamos fazer aqui. Vou vir aqui. Um minutinho, vamos lá. Aqui está o pistão. Aí ele fala, considere um gás contido em um pistão. Então o gás está aqui dentro. Então aqui tem um monte de molécula de gás. Tá? Não sei se está conseguindo, se vocês conseguem ver. Estou tentando fazer um monte de pontinho aqui azul. Ou seja, você tem aqui um monte de moléculas gasosas. Ele está falando assim, esse gás são fornecidos 10 kJ de calor. Então, sobre esse gás aqui, são fornecidos 10 kJ. 10 kJ. Meu filho. 10 kJ de calor. Então, esse valor de kilojoule, ele é fornecido. Fornecido significa mais positivo. E ele realiza, o gás realiza 4 kJ de trabalho. Realizar significa perder. Por isso que tem o negativo aqui, ó. Se fizer esta conta, você vai ver que a variação da energia interna deste gás foi de 6 kJ. Tudo bem, gente?
Uhum. Bem, o que nós vimos até agora? Vimos definições de tipos de sistemas, o que é universo, o que é vizinhança, sistemas abertos, fechados e isolados. Depois a gente viu formas de transferência de energia, ou formas de se alterar a energia de um sistema. Nós podemos alterar a energia de um sistema por meio do calor, nós podemos alterar a energia de um sistema através do trabalho. O calor, nós vimos que você pode calcular através pela equação do Kii-Macete. Kii-Macete, calor é igual a massa, capacidade calorífica vezes variação da temperatura, ou número de mols vezes capacidade calorífica vezes variação de temperatura. Professor, quando que eu vou usar massa ou número de mols? Veja a capacidade calorífica. Mas como assim? Veja a unidade. Trabalhe a unidade. Se a capacidade calorífica está com unidade de mol, você vai ter que multiplicar pelo número de mols. Se a capacidade calorífica tiver com massa, unidade de massa, você vai ter que colocar a massa do material que você está usando. E depois a gente viu como se calcula o trabalho de expansão reversível, irreversível e um trabalho de expansão livre. Por essas coisas. Bem, vou dar um outro conceito para vocês. Que a gente já falou quando a gente estava falando sobre cinética. E eu estava falando para vocês sobre a questão de energia de ativação. Quando eu estava falando sobre complexo ativado. A prova da semana que vem, hein? Energia de ativação, complexo ativado. Daqui a pouco eu faço chamada. Energia de ativação. Desculpe, entalpia. Né? Eu falei lá que a entalpia a gente poderia calcular fazendo uma variação da energia do estado inicial e do estado final da equação. Deixa eu só fazer um desenho aqui, que vocês vão lembrar do que eu estou falando. Eu tinha um gráfico assim, em que você tinha energia, aqui é energia, aqui no eixo Y eu falei que era caminho, eu vou colocar C, mas é caminho da reação, e o gráfico era assim. Deixa eu mudar a cor aqui, peraí. Você está falando uma reação isotérmica ou endotérmica? Tanto faz. Eu já vou definir agora. Um gráfico, por Uhum. exemplo. Ah, não, esse aqui não vai ser bom. Um gráfico poderia assim, ó. Começava com uma reta, aí ele fazia isso, e aí terminava e fazia Só. isso. Estão lembrados disso? Uhum. Aqui Sim. era o reagente, aqui Para o era o produto. produto, e aqui essa. Calma aí, deixa eu mudar agora de cor. 6 minutos, peraí. E a do meio é a energia de Aqui, ativação. isso. Essa altura aqui, ó. Essa altura. Ah, meu Deus. Dá risada não. Eu tô fazendo caligrafia, pô. Olha aqui, essa altura aqui é chamada de energia de ativação. Agora, essa altura aqui, eu cheguei a falar para vocês, que eu vou fazer agora. Deixa eu ver aqui. Complexo ativado. Essa altura aqui, daqui a aqui, ó. Hum. Essa É altura aqui o. é chamada de entalpia. Ah, O que está em preto é entalpia, ΔH. ΔH. O que está em verde, aqui, é energia de ativação. Aqui, ó. Energia de e o ativação. complexo ativado é o no meio, em cima da energia de ativação. Isso, e complexo ativado é aqui. Deixa eu ver que cor que eu vou usar agora. Complexo ativado é isso aqui. Aqui, ó, no meio aqui, ó. No topo, Uhum. aqui. Bem no topo aqui.
Bem, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa saber o que é um ΔH, o que é entalpia. Então vamos lá, o que vem a ser entalpia? No fim. E- Entalpia é uma função de estado que permite obter informações sobre variações de energia à pressão constante. Isso é importante, tá? Parece que é uma coisa, mas não. A entalpia ela é uma função de estado que que vai medir ou a liberação de energia ou a absorção de energia num processo reacional que acontece à pressão constante. Eu vou repetir de novo. Entalpia é uma função de estado que mede a liberação ou a absorção de energia por parte de um sistema reacional à pressão constante. Bem, Professor, nas minhas anotações eu coloquei que a entalpia indica a diferença de energia entre reagentes e tudo produtos. bem, tudo bem. Tá bom? A pressão constante. A pressão A constante, pressão tá? constante. Se não for constante, aí vocês vão ver na físico-química. Veja bem o seguinte, Tá. a entalpia, então, ela é medida como? Olha, como que se mede a entalpia? Entalpia é H, que vai ser igual a energia interna mais pressão vezes volume. O é a energia interna, tá aqui, a pressão, P é de pressão e o U é o volume. Logo, a entalpia tem a unidade de energia, o U tem a unidade de energia e esse PV também vai ter unidade de energia. Preste bastante atenção no seguinte, gente. Na físico-química, vocês vão ver que essa expressão aqui, ó, ela pode ser derivada. Ela pode ser derivada. E derivada significa o seguinte: derivada, lembra que eu falei para vocês que é uma diferença pequenininha, que você, em vez de colocar delta, você coloca d. É uma variação muito pequenininha. Como você tem aqui uma multiplicação, você teria uma vamos dizer assim, a equação correta seria ΔH é igual a ΔU mais P ΔV e V vezes ΔP. Mas o que eu falei para vocês? Que o sistema aqui da entalpia, a pressão é constante. Como a pressão é constante, se a pressão é constante, não existe variação da pressão. Então, ΔP é igual a zero, então esse sistema não aparece. Por isso que está aparecendo aqui, ó, ΔH é igual a ΔU mais P constante ΔV. Veja bem o seguinte. Como trabalho é igual a menos pressão vezes ΔV, e ΔV está aqui na equação, eu vou substituir esse ΔV pelo W. E esse menos eu vou colocar. Esse menos aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui junto com o W. Por isso que aparece aqui, ó. ΔH é ΔU menos W. Mas ΔU, olha isso aqui, ó. Mais ΔU é Q mais W. Então eu vou colocar esse Q mais W aqui, ó. Eu vou colocar. Calma aí, deixa eu mudar aqui de cor. Eu vou pegar esse Q mais o W e vou colocar aqui, ó. Nesse delta U. E aí você vai ter aqui, ó. Vou mudar de novo aqui. Você vai ter Q mais W menos W. Delta H é igual a Q. Por que eu estou querendo mostrar isso? Para justificar o que eu tinha falado para vocês. Eu falei que a entalpia era o quê? Ele mostrava, era uma função de estado que mostrava a energia absorvida ou liberada num processo reacional. Agora eu vou falar que tipo de energia. É a energia calorífica, é o calor. É o calor formado, desculpe, é o calor absorvido
ou liberado num processo reacional à pressão constante. Se a reação for endotérmica, ela precisa absorver calor. E ΔH vai ser maior do que zero. E todo o processo endotérmico, o que acontece? Ele vai ter uma diminuição da energia cinética, as moléculas absorvem a energia cinética, na verdade você tem a conversão de energia cinética em energia potencial, e você tem um aumento do ΔH. Quando a reação é exotérmica, você libera energia. Você tem um processo de conversão de energia potencial em energia cinética. E por isso o ΔH acaba sendo menor do que zero. E a temperatura aumenta. Enquanto no processo endotérmico a temperatura diminui. Isso a gente já tinha falado, inclusive também, quando a gente estava falando sobre cinética. Tudo bem aí, gente? Sim. Muito bem. Então veja um exemplo aqui. Olha. Construa um gráfico de energia, de entalpia, desculpe, que represente a seguinte reação de combustão do etanol. Você tem os reagentes, C2H6O mais 3O2, e tem os produtos, 2CO2 mais 3 água. ΔH é igual a menos 1.367 kJ por mol. Bem, e o joule aqui é maiúsculo, tá? Não é minúsculo não. Porque tem um erro, que esse joule é maiúsculo. O gráfico que eu queria fazer é muito semelhante ao que a gente fez aqui, ó. Aqui você tem o produto, aqui você tem o reagente. O que é que a gente quer mostrar? Esses níveis aqui, ó. O nível do reagente e o nível do produto, que é esse aqui, ó. É isso que ele está pedindo para a gente fazer. Então, olha aqui. Eu tenho um nível... Veja que é negativo o ΔH. Se é negativo é porque a energia diminuiu. Então, eu tenho o nível do reagente e o nível do produto. Eu coloco o nível dos reagentes. Ó, os reagentes estão aqui. Aqui eu coloco os produtos. E aqui eu coloco o valor do ΔH menos 137... menos 1.367 kJ por mol. Caso nós, em algum processo, daqui a pouco a gente vai ver, mas caso esse ΔH nós façamos uma multiplicação por 3, ou se nós pegarmos e multiplicarmos por 3 essa equação, eu vou ter que multiplicar aqui por 3, então aqui não vai ser 3 vai ser 9. Aqui não vai ser 2, vai ser 6. Aqui não vai ser 3, vai ser 9. E se eu multipliquei a equação por 3, aqui também eu vou ter que multiplicar por 3. Isso é uma informação importante, embora possa ser, nesse momento, irrisória, mas quando a gente verificar na eletroquímica isso não acontece. Depois lá a gente vai ver isso. Tudo bem, gente? Sim. Bem. Eu falei que ΔH é uma função de estado. Função de estado depende do estado final e do estado inicial. Apenas isso. Apenas isso. Perceba o seguinte. Nós temos uma reação. Isso é uma reação do estanho sólido reagindo com o cloreto de estanho. Essa cor não está muito boa. Peraí. Nós temos a reação do estanho, o cloreto de estanho, gerando o tetracloreto de estanho. Veja bem o seguinte. Existem duas formas dessa reação acontecer. Ela pode acontecer estanho sólido mais o dicloro de estanho mais o tetacloreto de estanho.
ou seja, estanho mais dicloreto de estanho, dando origem a tetacloreto de estanho, ou ela pode ser o estanho mais o cloro, ela pode ser o estanho mais o dicloreto de estanho, gerando o tetracloreto de estanho, ou ela pode ser o estanho reagindo com o cloro e aí gerando tetacloreto de estanho. Bem, são duas possibilidades da reação acontecer. Acontece o seguinte, veja bem o seguinte, olha, do estanho para gerar o dicloreto de estanho, eu vou ter apenas um cloro, um átomo de cloro envolvido. Do dicloreto de estanho para o tetacloreto, mais um átomo de cloro. Não sei se vocês estão percebendo, ela pode acontecer via 2 passos ou a 1 passo. Mas o ΔH vai ser o mesmo. Por quê? Porque eu preciso só do estado inicial e o estado final. Então, a ΔH dessa reação vai ser menos 511 kJ por mol menos 1, seja ou considerando esse processo que é de uma única etapa, ou esse processo aqui que tem 2 etapas. Essa aqui é a segunda etapa e essa daqui é a primeira etapa. Então, independentemente, se o processo acontece por 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que nos interessa é só o estado inicial e o estado final. Tudo bem? Sim. Já falei isso. O estado padrão. Bem, da mesma maneira que a entalpia, eu falei para você o seguinte, desculpe. Da mesma maneira que a energia interna, que é o U, a gente não consegue medir o valor absoluto, nós não conseguimos medir. Desculpe aí, preciso fazer outra coisa aqui. Do mesmo jeito que na energia interna a gente não consegue medir o valor absoluto, nós não conseguimos medir o valor absoluto. Faça isso. Nós não conseguimos medir o valor absoluto. Esse ABS é o valor absoluto. E eu falei para você, não consegue medir o valor absoluto. Mas a gente consegue medir o quê? A variação da energia interna. A mesma raciocínio é com a entalpia. A entalpia absoluta a gente não consegue medir ela. Nós não conseguimos. De maneira nenhuma. Então, mas o delta U a gente consegue. O ΔH a gente consegue. A variação de entalpia a gente consegue. Só que para a gente medir, gente, uma variação de entalpia, a gente precisa ter um valor de referência. E se escolher um valor de referência, a entalpia padrão igual a zero. Isso foi uma definição, né? Ou seja, se definir um valor padrão de entalpia. Entalpia padrão é igual a zero. Se você tem um padrão de referência igual a zero, eu consigo achar uma variação de entalpia, porque eu já tenho um valor de entalpia padrão, um valor absoluto definido. Olha, nós definimos um valor de entalpia padrão igual a zero. Mas esse valor igual a zero é zero para quem? Para quem que ele vai ser zero? Ele vai ser zero para os elementos químicos na sua forma mais estável no estado padrão. Estado padrão é a substância pura a uma determinada temperatura, que geralmente é 25 graus Celsius. Então, vou repetir de novo. Nós conseguimos medir variações de entalpia. Nós não medimos valor absoluto. Nós não medimos o valor de U. Nós não medimos o valor de U. Nós medimos o valor de ΔU. Nós não medimos o valor de H.
nós medimos o valor de ΔH. Para medir o valor de ΔH, eu preciso ter um valor de referência. Esse valor de referência foi definido como zero. Para quem? Para as espécies que são no seu estado mais estável. No estado estável é o estado padrão, que é o estado das substâncias puras, nas suas condições mais estáveis, a uma determinada temperatura. E essa temperatura em geral é zero. Desculpe, essa temperatura em geral é 25 graus Celsius. Tudo bem, gente? Uhum. Continuando. Agora eu vou falar sobre a variação de entalpia padrão de formação, que é dado como ΔH bolinha F. Veja bem o seguinte. A formação de uma substância na condição padrão, ela é representada por meio da equação química obtida pelos elementos constituintes, substâncias simples, desta substância na forma estável a 298 Kelvin. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte. O que é uma entalpia padrão de formação? É uma energia, um calor que foi perdido, que foi ganho para formar uma substância a partir das espécies nos seus estados mais simples e mais estáveis. Então, qual que é a forma mais estável do hidrogênio? É na forma que ele aparece na glicose? Não. É na forma de substância simples, hidrogênio. Qual que é a forma do oxigênio mais simples? Na forma da glicose, aqui o O, ou na forma de oxigênio? Não, na forma simples, do oxigênio. E o carbono? Na forma de glicose ou na forma de carbono? Não, na forma de carbono. Então aqui eu estou falando para vocês que a glicose pode ser formada a partir do carbono na forma do grafite, do hidrogênio gasoso e do oxigênio gasoso. Acontece que, por definição, a entalpia padrão das substâncias puras no seu estado mais padrão é zero. Por isso que está aparecendo aqui a entalpia padrão do grafite é zero, a entalpia padrão do hidrogênio é zero, a entalpia padrão do oxigênio é zero. Mas qual que é a entalpia padrão da glicose? Bem, como que a gente calcula a variação da entalpia padrão de formação da glicose? É a entalpia padrão do produto menos a entalpia padrão do reagente. A entalpia padrão do produto é a entalpia padrão da glicose. Quem que são as entalpias padrão do reagente? Você tem que carregar o coeficiente estequiométrico. 6 vezes a entalpia padrão do carbono grafite. Tem que carregar o coeficiente estequiométrico. 6 vezes o coeficiente estequiométrico. 6 vezes a entalpia padrão do hidrogênio. E tem que carregar o coeficiente estequiométrico. Aqui, ó, 3. 3 vezes a entalpia padrão do oxigênio. Mas veja bem, gente. Essa entalpia padrão é zero. Essa aqui é zero. Essa aqui é zero. O que está se falando? Que a entalpia padrão da glicose, que é essa aqui, é igual à variação da entalpia de formação da glicose. Aí você vai falar assim, ué, professor, o que isso está querendo dizer? Quer dizer o seguinte, gente. Esse valor aqui... Espera um pouquinho, deixa eu mudar de cor. Esse valor aqui, ó. Esse valor, nós não conseguimos determinar. Mas este valor a gente consegue. Esse valor que a gente consegue, ele é determinado experimentalmente. Então, eu posso determinar variações de entalpia e usar esse pressuposto que a variação da entalpia de formação da glicose é igual à entalpia padrão da glicose. E se eu parto desse pressuposto, eu vou conseguir achar a variação da entalpia de qualquer reação. Veja aqui o exemplo aqui, ó. A entalpia molar padrão de combustão
é a energia liberada na queima de 1 mol do combustível, sendo que os reagentes e os produtos devem estar a 1 bar, 100 kPa. Aí vem aqui o exemplo. Então, o que ele está falando é o seguinte: você tem o que se chama de variação da entalpia padrão de combustão. Você tem qualquer substância, essa substância vai reagir com oxigênio, vai liberar CO2 mais água. Isso é sempre uma reação de combustão completa. Você tem um componente que vai reagir com oxigênio, gerando CO2 e água. A gasolina, quando ela se queima, ela não é queimada, ela não entra em combustão, ela não é queimada por completo. Como ela não é queimada por completo, ela não vai só gerar CO2 e água. Ela vai gerar outras componentes. Derivados de enxofre, derivados de monóxido de carbono. Se ela queimasse completamente, a gente teria como produto apenas CO2 e água. Pois bem, como que a gente determina a variação de entalpia de combustão desta reação aqui? Vai ser a entalpia de produtos menos de reagentes. Quem que são os produtos? CO2 e água. Então, entalpia padrão de CO2, ó, que é o produto, mais 2 vezes a entalpia padrão da água. Da onde vem esse 2 aqui? Esse 2 veio daqui. Ó, 2. Menos entalpia padrão do etanol. Menos 3 meios. Da onde saiu esse 3 meios da entalpia padrão de oxigênio? Saiu daqui, ó. Então, carrega o coeficiente estequiométrico. Acontece o seguinte, nós vimos aqui, olha, que a entalpia padrão de qualquer componente é igual à variação da entalpia de formação. Então, a entalpia padrão do CO2 é igual à variação da entalpia de formação do CO2. A entalpia padrão da água é igual à variação da entalpia de formação da água. A entalpia padrão do etanol, do metanol é igual à variação da entalpia padrão de formação do metanol. A entalpia padrão do oxigênio é igual à variação da entalpia padrão de formação do oxigênio. Percebe que a diferença é só eu coloquei um delta. Mas essa pequena diferença é significativa, porque esta equação de cima a gente não consegue determinar. Mas esta segunda equação aqui a gente consegue, porque variações a gente consegue determinar experimentalmente. E, inclusive, os valores dessas variações, esses valores que eu vou mudar agora de cor, em verde, esses valores aqui, esse valor, esse valor, esse valor aqui, esse valor aqui, são valores que a gente acha na tabela, em tabelas. Você tem que procurar nas tabelas os valores e colocar aqui, olha. Aqui está do CO2, aqui está da água, aqui está do metanol. O valor da variação da entalpia de combustão que eu falei para você, menos 725,9 kJ por mol. Beleza? Tudo bem aí? Sim. Pois bem. Vamos falar um pouquinho sobre... Olha só que a gente falou sobre trabalho de expansão. São trabalhos de expansão reversível, irreversível e trabalho de expansão livre. Falamos de sistema aberto, fechado e sistema isolado. Falamos de sistema, vizinhança, universo. Falamos de calor e de trabalho mecânico. E agora falamos de entalpia, processo de entalpia ou uma reação exotérmica, endotérmica. Agora nós vamos falar de energia de ligação. Energia de ligação. O que vem a ser energia de ligação? Nós vimos um pouquinho sobre energia de ligação quando vimos Química Geral 1. É a energia necessária para quebrar 1 mol de ligação entre 2 átomos.
seja a ligação simples, dupla ou tripla. Então, para você quebrar a ligação química, em geral você tem que absorver energia. Qualquer processo de absorção de energia é um processo endotérmico. Por outro lado, quando você forma energia, você libera energia. E liberar energia é um processo exotérmico. Percebe que, no final das contas, trabalhar com energia de ligação, você tem que fazer, ou você tem que considerar, processos de absorção de energia para quebra de ligações, processos de formação de ligações em que você precisa liberar energia. Então você considera a absorção de energia para quebrar ligações, e a hora que você quebra ligações, outras ligações serão formadas, a liberação da energia dessa formação dessas ligações. Então você vai considerar absorção de energia e liberação de energia. Absorção de energia para a quebra e liberação de energia na formação. Pois bem, esses valores são tabelados de energia de ligação. Representa uma média dentre as ligações de um composto. E aí você pode, como eu disse para vocês, ligações que são quebradas, que eles precisam absorver energia, um processo é endotérmico, e se é endotérmico, ΔH é maior que zero, e ligações que são formadas, envolve a liberação de energia, e nesse caso o ΔH é menor do que zero. Olha só, pensando nesse raciocínio, veja bem o seguinte, ó. Estime a energia da reação de combustão entre metano e oxigênio. Então é uma energia, você está querendo calcular a energia de reação de combustão entre metano e oxigênio. Está aqui o metano, está aqui o oxigênio, é uma reação de combustão, vai gerar CO2 e água. Percebe que ele te oferece aqui, ó, a entalpia de ligação hidrogênio-oxigênio, a energia de entalpia, de ligação oxigênio duplo oxigênio, a entalpia de ligação carbono-hidrogênio e só. Essa molécula que é o metano tem 4 ligações carbono-hidrogênio. Essa aqui é uma ligação, são 2 moléculas de oxigênio dupla ligação. Aqui é uma molécula que são ligações carbono-oxigênio. E aqui eu tenho 2 moléculas de ar com ligações OH. E ele quer que eu determine isso aqui, ó, ΔH de combustão. Então veja bem o seguinte, olhando para a primeira molécula, você tem um ΔH de ligação, é um ΔH, né, é uma entalpia de ligação dos reagentes. E aqui você vai fazer uma somatória, que é a entalpia de ligação dos produtos. Por que é uma somatória? Porque nós vamos carregar um sinal positivo ou negativo, se for quebra de ligação, vai ser, lembre-se, eu preciso absorver energia. Então vai ser positivo. Quando formar a ligação, eu vou ter que considerar negativo, porque está liberando energia. Então no reagente você geralmente absorve energia e você não vai liberar. Então você precisa absorver energia, por isso que é positivo. Então você tem 4 ligações CH. Tá aqui, ó, 4, ó. Uma, vou apontar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou quebrar essas 4 ligações. E é positivo porque você tem que absorver energia. Olha o oxigênio, eu tenho 2 moléculas de oxigênio. 2, ó. 2 moléculas. Então tem que quebrar uma molécula, outra molécula. Então são duas vezes a entalpia de ligação do OH. Depois eu passo para o produto. O dupla C. Tem a ligação aqui, ó. Entalpia de ligação do CO. Eu tenho aqui 2 ligações CO. Uma ligação CO, outra ligação CO. Então eu tenho menos, tá aqui o menos porque a molécula está se formando, então vai liberar energia 2 vezes 2. Por que esse 2? Porque eu tenho 2 ligações, ó. Eu até contei aqui, ó. Uma aqui, outra aqui. 2 vezes a entalpia de ligação do CO.
menos agora a entalpia de ligação do HO. Aonde vem HO? Aqui, ó. Eu tenho uma ligação HO, duas ligações HO, três ligações HO, quatro ligações HO. Por que duas moléculas de água? Por causa que tem esse número 2 aqui. Só que eu tenho quatro ligações HO. Novamente, uma, duas, três, quatro. Então, menos 4 a entalpia de ligação do HO. O que eu vou fazer? Vou pegar esse número 4, multiplicar pela entalpia de ligação do CH, aonde está o CH aqui? Aqui, ó, 413. Deixa eu mudar aqui de cor. Tá aqui, ó, 413. Mais duas vezes a entalpia de ligação do O dupla O. O dupla O, 493. Então, 493. Menos duas vezes a entalpia de ligação do CO. CO está aqui, 803. Então, 803. E menos 4 vezes a entalpia de ligação do HO. HO, 462. 462. Nós vamos ter que fazer esta conta toda aqui, ó. Toda essa conta para dar o valor da variação de entalpia de combustão, que é menos 816 kJ por mol menos 1. Dúvidas nisso? Não. Muito bem. Antes de a gente avançar um pouquinho, chamada. Vamos fazer chamada. Vamos lá. Ô, Núbia, me ajuda aí que a hora que eu for chamando o pessoal, você vai falando pra mim se o pessoal tá aí. O pessoal não é pra dormir, Ok. não, hein? É, porque já dei aula na pandemia e falei, e aí, pessoal, tá entendendo as coisas? Tô, já ninguém fala nada. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aí o pessoal, nada. Eu tô sozinho aqui, aí eu começo, não, professor, estamos aqui. Aí o pessoal, aqui nada, né? Tá todo mundo dormindo. Eduardo, vê se o Eduardo tá aí pra mim. Está presente. Josiana. Josiana. Não. Peraí, calma aí. Deixa eu ver. Tá não. Não, aqui, gente. Ah, não, professor, ela tá junto com o Lucas Venturim. Tá ela, Lucas Venturim e Josiana. Estão vendo pelo mesmo celular. Tá bom. Estão Ela tá juntos. mesmo, Lucas? Ou Tá ela tá. sim, tá aqui. Ou ela é um holograma? Não, eles não se separam. Meu. Tá aí. Não falei você ainda não, minha filha. Calma aí, tá aí. Josiana tá aí. Josias. Tá aí, tá presente. Josicleide. Tá presente. Lucas. Lucas Tá Almeida. presente. Tá presente. Venturinha eu vi que já tá. O Luiz, eu tô sabendo já. Mackenza tá aí? Ela estava, professora, deu uma saidinha, mas ela estava assistindo a aula. Tá. Maria Eduarda. Tá presente. O Nelson. Tá presente. Núbia. Oi! Priscila tá aí? Estava presente, assistiu a primeira parte da aula. Deu uma saidinha, mas ela estava. Ronaldo. Ronaldo, peraí, professor. Não, Ronaldo não estava. Ah, Ronaldo. Saulo tá aí, Tayane tá aí, Vanete tá aí. Wesley, meu filho. Wesley. Tá presente, professor. Então tá bom. Muito bom. Voltando, onde nós estávamos. Professor, se eu continuar a matéria, por que o senhor não fala sobre a prova que o senhor falou que ia comentar Eu vou alguma falar coisa? É verdade. Olha só, a prova então vai ser semana que vem. 5 questões. Não fiz a prova ainda. A prova será constituída
eu dei um exemplo de prova, coloquei lá no Moodle já para vocês. Tá lá, Aham. inclusive, gravei a resolução. Tá lá a prova para vocês estudarem. Vou fazer uma prova em cima daquela. Não vai ser igual, hein? Não vai ser igual. Sim. Vou usar a mesma prova. Vou fazer uma prova em cima daquela prova lá. Beleza? Ok. Então, estudem. A Uhum. prova será presencial. Presencial. Professor, nesse dia você não poderia tentar chegar um pouco, chegar às 6h30, não? Posso. Se vocês quiserem começar às 18h30, sem problema Aham. nenhum. Segunda-feira eu vou perguntar pro pessoal da sala e eu mando mensagem para você. Tá bom. Não tem Que aí problema. a gente ganha mais uma hora Deixa eu para só fazer a ver aqui no prova. meu. Desculpa, eu vou ver aqui no meu celular se tem alguma coisa agendada. Tá. Que de repente eu falo, mas deixa eu ver. Peraí. Mas eu vou tentar. Eu tenho uma defesa de qualificação de um menino, Uhum. Marta. E eu tenho uma reunião do CPPG. O que eu posso fazer é o seguinte: a depender da reunião da CPP, CPPG é a comissão lá que tem, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. A depender da Uhum. reunião, eu posso sair direto da reunião, ela começa às 9 horas da manhã. Aí ela acabando, eu Uhum. vou para a Cruz, almoço em Aracruz. Uhum. Aí a defesa eu faço online, eu falo pro Marta fazer online. Ela começa Uhum. às 14 horas. Aí deve terminar mais ou menos às 4 e pouca da tarde. Porque senão eu Uhum. chegaria em cima da hora. Sim. Tá? Aí Senão. o senhor vem e me passa segunda até quarta, que aí eu combino com o pessoal da sala. Tá bom, Tá bom? tá bom. Então tá joia. Vamos. Não vou judiar muito de vocês não, que vai ficar sentado. Vamos pelo menos até umas 10h30 aí. Bom, e hoje ninguém é pra ir embora não, viu? Que ninguém tem que tomar ônibus. Não adianta falar que vai tomar ônibus, que pode aguentar firme aí. Aguenta muito firme. Ah, não vai ter que. Não pode esquecer. Inclusive o senhor Lucas Venturim, junto com a senhora. Pode aguentar firme aí. Viu? Isso se ela tá aí ou se ela tá dormindo. Porque de repente ela tá dormindo aí, né? Você, ou ela tá respondendo por você, ou sabe, sei lá, Deus. Ah, eu tô. Tá bom. Tá bom. Eu não tô vendo vocês. Tudo bem, tudo bem. Eu acredito que vocês não se largam, com certeza. Cúmplices. Tô brincando. Vamos lá. Nem risada eles dão. Eles dão lá, mas nem risada. Você vê só as coisas. Vamos lá. Meu Deus, nem aqui não. Vou passar agora uma ideia para você. É o seguinte: lei de Hess. Uma questão muito importante que está associada com a primeira lei da termodinâmica. Nós vimos que na primeira lei da termodinâmica ela está associada com a conservação da energia do universo. Nada se cria. Então a energia do universo ela não se cria. A energia ela se transforma. Então nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então muitas reações da natureza são difíceis de realizar. Quer um exemplo? Formação do diamante. É difícil você formar um diamante, porque você precisa de condições especiais de pressão e temperatura. Imagina como que a gente conseguiria, então, determinar a variação de entalpia de um processo como a variação de entalpia de um processo de reacional de formação de um diamante. Mas veja bem o seguinte: nós vimos que a variação de entalpia é uma função de estado, ela depende do estado inicial e final das coisas. Inicial e final. Como ela depende do estado inicial e final, eu posso trabalhar. Lembra que eu mostrei aqui para vocês aqui, olha, deixa eu ver aqui. Aqui. Eu dependo apenas do estado final e inicial. Se eu dependo apenas do estado inicial
e depende do estado final, independentemente do que acontece aqui nesse meio, ó, independentemente do que acontece aqui nesse meio, independente, só vai me emprestar, só vai me importar o que eu vou ter aqui no início e o que eu vou ter aqui no final. Só isso que me importa. Bem, se isso é verdade, gente, eu posso lançar mão de outras reações, de outras reações químicas que a partir das quais eu somando-as consigo chegar na ΔH da reação de interesse. Então, a entalpia, a questão toda da lei de Hess é o seguinte: a entalpia total de uma reação pode ser identificada a partir da soma das entalpias de reação das etapas em que a reação pode ser dividida. Imagine que você queira determinar o ΔH da reação de formação do metano a partir do carbono sólido e do hidrogênio gasoso. Não é uma reação simples, mas nós podemos determinar o ΔH desta reação a partir do ΔH padrão de outras reações. Aqui eu tenho 3 reações que me forneceram. Como então nós conseguimos ou podemos conseguir calcular um ΔH padrão de uma reação como a que estou apontando agora a partir de 3 outras equações? A primeira coisa que nós precisamos fazer é o seguinte: vamos pegar essa primeira equação aqui, ó. Nós temos aqui o carbono reagindo com oxigênio gerando CO2. Veja, carbono. Olha aqui, carbono. Procure o carbono na reação principal. Carbono está do lado do reagente. Ele está do lado do reagente. Esse carbono, o carbono da primeira reação aqui, está do lado do reagente. Então, vamos deixar essa reação do jeito que está. Por quê? Porque esse carbono está do lado do reagente, assim como esse carbono está do lado do reagente. Passemos para a segunda. Hidrogênio reagindo com oxigênio, gerando água. Hidrogênio está do lado aqui do reagente e o hidrogênio está do lado do reagente. Então, nós vamos... Veja, esse hidrogênio está do lado do reagente, esse hidrogênio está do lado do reagente. Então, a reação global, né? Aqui, ó, reação global. Então, vamos manter a segunda reação do mesmo jeito. CH4 no lugar do reagente. Aqui em cima, CH4 no lugar do produto. Veja, produto, aqui, reagente. Essa terceira reação nós precisamos inverter. Precisamos inverter porque simplesmente o CH4 na terceira reação não está do lado do produto, como está da reação global. No momento em que eu inverto essa terceira reação, eu modifico o sinal da variação de entalpia. Veja que aqui o sinal sumiu. Eu modifico. Segunda questão. Vamos tentar agora simplificar quem está do lado do reagente com quem está do lado do produto. A primeira questão, nós vimos o CO mais oxigênio gerando CO2. CO, o C, que é o carbono, não é o CO, né? É o carbono mais oxigênio gerando CO2. O carbono, veja que assim como esse carbono que está aqui está do lado do reagente e esse carbono está do lado do reagente, perceba que a reação global só tem... Deixa eu só agora limpar um pouco, que está um pouco ruim para vocês verem. Percebam que o carbono que está do lado do reagente está na minha reação e está, né, na minha reação global. Esse reagente, esse carbono também está na minha reação, em uma das reações que foram fornecidas.
E perceba o seguinte, aqui eu só tenho um carbono, aqui eu também só tenho um carbono. Um carbono. Um carbono. Vamos para a segunda. Veja que aqui, não olhe para esse 2 ainda não. Veja que o hidrogênio eu tenho somente um. Eu não tenho esse 2 que eu vou colocar depois. Tem um hidrogênio. Só que aqui na minha reação global eu tenho 2 hidrogênios. Então eu vou multiplicar a reação inteira por 2. Quando eu multiplico essa... Só deixa eu limpar aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Quando eu multiplico essa reação aqui, olha, por 2, eu vou ter aqui então ó, o número 2. Quando eu multiplico esse 1,5 por 2, vai ficar o número 1. E quando eu multiplico aqui, que é número 1, que não está aparecendo, por 2, aqui vai ficar 2. E se eu multipliquei a segunda reação por 2, multipliquei por 2, o ΔH também vai multiplicar por 2. Então, se eu inverto a reação, o sinal muda. Veja que aqui era menos e aqui passou a ser mais. Se eu multiplico por 2 a reação, o ΔH também vai ser multiplicado como é aqui. Bem, o que nós temos que fazer depois que nós fizermos todas essas considerações? Nós temos que fazer uma simplificação. Uma simplificação em termos dos reagentes em relação aos produtos. Então, veja, eu tenho oxigênio. Eu tenho aqui um oxigênio. Aqui eu tenho um segundo oxigênio. Aqui desse lado eu tenho 2 oxigênios. Então, perceba, eu corto 2 oxigênios com 2 oxigênios aqui também. Ó. Eu tenho um CO2 do lado dos reagentes, eu tenho um CO2 do lado dos produtos. Então, corto CO2 com CO2. Eu tenho 2 moléculas de água do lado dos reagentes, tenho 2 moléculas de água do produto. Corto a água também. O que me sobrou aqui? Me sobrou carbono, me sobrou hidrogênio, me sobrou metano. A reação global é essa aqui. Justamente o ΔH que se está pedindo desta reação global aqui. Então veja, na soma dessas 3 equações aqui, eu tenho que finalizar com uma equação global que tem que ser igual à reação global que a pessoa está pedindo para que eu calcule o ΔH. O que eu tenho que fazer daí? Vou somar todos esses valores aqui. Lembrando, antes de multiplicar esse 2 por esse menos 285,8. Aí eu vou somar todos os valores, que são esses aqui, gerando como resultado o ΔH de menos 74,8 kJ por mol menos 1. Entendido aí, gente? Difícil isso? Sim. Não. Não é também, então. Um pouquinho. Algumas coisas. Exercício, tá? Exercício. Uhum. Agora, só acompanhe, isso aqui não precisa... É só para mostrar para vocês que eu falei o seguinte, veja, nós, ou a entalpia, a lei de Hess, ela está baseada em quê? Entalpia total da reação é a soma das entalpias da reação, das etapas em que a reação pode ser dividida. E eu disse o seguinte, a lei de Hess só funciona porque nós temos a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz, no universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando eu falo isso, significa o seguinte, no fundo, essas contas, esse monte de rabisco que eu acabei fazendo, tentando explicar aqui para vocês, todos esses rabiscos aqui, na verdade, eu estou querendo mostrar para vocês
que essa forma de representar, de nós tentarmos escrever essa reação global a partir de 3 reações, nós estamos tentando fazer um ciclo. É partir do início e começar. É partir do início e chegar no início. Veja bem o seguinte. Aqui é mais. Por isso que a lei de Hess ela é mais fácil, de fácil entendimento, porque essa outra forma aqui é mais difícil. Então eu só estou mostrando essa forma agora só para vocês compreenderem. Olha só, nós temos uma reação que nós queremos chegar a partir de outras 3 reações, que uma é essa, outra é essa e outra é essa. 3 reações. Veja bem o seguinte, eu tenho uma reação global, que é essa aqui que está aqui na parte de baixo, aonde eu tenho o carbono, que está reagindo com o hidrogênio. Esse carbono, se a gente conseguisse separar esse carbono poderia reagir com oxigênio. Então o carbono poderia reagir com oxigênio, gerando CO2. Do mesmo jeito, o hidrogênio que reagiria com o carbono poderia reagir com o oxigênio do ar. E aí poderia gerar água. E o CO2 proveniente da reação do CO com oxigênio poderia reagir com a água que foi gerada a partir da reação do hidrogênio com oxigênio. E ambos, ao reagirem, poderiam gerar metano e oxigênio. E esse metano, que estaria sendo gerado por meio desse processo complexo, poderia sim ser a minha fonte do quê? Fonte do hidrogênio, fonte do carbono. Percebe-se que ao partir do início, de um início, caminhei por outras reações e cheguei ao início. Quando nós fazemos isso, eu parto do estado inicial, chego ao estado inicial novamente, a variação de entalpia é zero. Zero. Mas, ainda que ela seja zero, percebe-se, ou perceba, só um minutinho aqui. Embora eu parto de uma reação inicial e eu acabo voltando nessa reação inicial, eu posso, e você partir de uma reação inicial e chegar nela, o ΔH é zero. Mas eu dependo para sair desse início e voltar no próprio início, eu dependo de 3 reações. Preciso dessa e preciso dessa. Essa primeira reação vai ter um ΔH que eu chamo de 1, a segunda reação tem um ΔH 2, a terceira um ΔH 3 e a reação global é um ΔH da reação que me interessa. No fundo, a somatória de todas as reações, do ΔH de todas as reações é zero. E esse negativo que vocês estão vendo aqui é simplesmente porque o ciclo que eu estou saindo, que eu estou caminhando, eu estou fazendo um ciclo horário. Nesse ciclo horário, saindo da reação e voltando nela, o metano que está aqui como produto, ele vira reagente nesse sistema que é horário. Então, só um minutinho, deixa eu tirar aqui de novo, mostrar aqui. Nesse ciclo que nós estamos mostrando, que eu parto do metano, que se decompõe, gerando carbono e hidrogênio. O carbono sofre uma reação com oxigênio. O hidrogênio sofre uma reação com oxigênio. O oxigênio e a água reagem gerando metano e oxigênio. E o metano novamente, que é gerado, é consumido. Percebe? É um ciclo. É um ciclo. Esse ciclo, se eu parto do início e chego ao início, ele é zero. Se eu somar todos os ΔHs, vai dar zero.
Só coloco o negativo nesse primeiro porque o ΔH da reação é daqui da esquerda para a direita, mas o ciclo ele está no sentido inverso do ΔH que eu estou apontando. O ΔH da reação é carbono mais hidrogênio gerando metanol. Mas o ciclo é ao contrário, é do metano para carbono e hidrogênio. Por isso que tem esse menos. Ah, e daí, André? E aí? E aí que esse valor de ΔH1, ΔH2, ΔH3 é os mesmos valores desses ΔHs que nós somaríamos e chegaríamos ao mesmo resultado. Olha, perceba, o mesmo resultado. Menos 74, menos 74. Professor, você vai mandar a gente fazer isso aqui? Não, dessa forma não. Dessa forma sim. Dessa forma não. Só estou mostrando para vocês qual é a ideia da lei de Hess. É trabalhar em ciclo. É considerar que o ΔH é uma função do estado que depende do estado inicial em final e cuja somatória delas é zero. Para finalizar, o ciclo de Haber-Bohr ou de Bohr-Haber, ele define também a entalpia padrão de ligação ou a entalpia padrão de um sistema reticular a partir de um ciclo. Veja bem o seguinte, olha. O cloreto, imagine que você queira determinar um entalpia padrão de formação de um retículo. Não sei se você se lembra, o retículo é uma forma de representação espacial de átomos de um composto inorgânico, como ou orgânico. Aqui a gente está falando de cloreto de potássio, que é inorgânico. Então veja bem, também novamente o sistema anti-horário, no sistema horário. Eu estou saindo aqui do cloreto de potássio, ele sofre uma decomposição. Então você tem aqui um ΔH. Tá aqui, ó, o valor. Vai gerar potássio sólido mais cloro gasoso. Aí sofre mais uma etapa pequenininha. O potássio aqui, essa etapa, ele tem um potássio sólido que vai virar um potássio gasoso e o cloro continua o mesmo. Aí passa por mais uma etapa pequenininha. O cloro, que era molecular, passa a ser um cloro atômico. Aí passa uma etapa um pouco maior, ou seja, o potássio, que é gasoso, vai interagir com o cloro gasoso, só que o potássio vai perder um elétron, gerando potássio mais. Depois disso, o cloro gasoso vai ganhar esse elétron que o potássio perdeu, gerando Cl-. E aí eu vou ter, no final das contas, essas duas espécies formando o retículo de cloreto de potássio. Então, parte do início e vai ao final. No final das contas, você vai somar todas essas entalpias, todas essas. Novamente, a variação de entalpia do retículo é negativa, porque a formação do retículo seria potássio mais cloro, gerando KCl. Como a gente está no ciclo anti-horário, por isso que o ΔHL é negativo. E o ciclo de Bohr tem o mesmo princípio de Hess, só que é para determinar a variação de entalpia de um retículo. Então, o que a gente viu hoje? Nós vimos o processo de determinação do trabalho, um processo cálculo de um trabalho de expansão reversível e reversível. Vimos também um processo também de expansão livre. Relembramos o que era um universo, sistema e vizinhança, o que era um sistema aberto, fechado, um sistema isolado. Vimos como se calcula o calor, que é uma forma desorganizada de energia. Depois nós vimos o que é entalpia, o que vem a ser entalpia, como ela é calculada, que entalpia nada mais é uma forma de se medir um calor um calor liberado, absorvido num processo reacional espontâneo.
E por fim, a gente viu como calcular essa entalpia de um processo reacional, entalpias de formação, entalpias de reações de combustão e entalpias pela lei de Hess, que considera um sistema circular em que, por meio da somatória de entalpias padrão, de outras entalpias que nem precisa se fazer reação química, a gente pega por tabelas, você acha a entalpia de outras reações. Nós estamos então finalizando aqui. Não sei se vocês têm alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se não, já para vocês um bom final de semana. E a aula está terminada, moçada. Tchau, professor. Falou. Até sexta. Até sexta. Depois eu coloco a aula lá para vocês, tá bom? Tá joia. Tchau, falou, Tayane, Tchau, Eduardo, Núbia, Lucas. Vai, Lucas, Venturim, Josi, Vanete. Boa noite para todo mundo aí. Vou pedir licença e vamos fechar a sala, tá bom? Abração para vocês. Tá joia. Abraço. Tchau, tchau. Estamos encerrando, hein, gente? Abraço.